Tudo bem por aí? Por aqui, sempre tudo ótimo, porque claro que hoje é dia de testemunho e quem está aqui comigo, que me deu a honra e privilégio de estar aqui comigo hoje para compartilhar de um testemunho fortíssimo do que Deus está fazendo na vida dela, é a minha querida amiga Gabi Lúcio. Eu mesma, eu adorei que você me chamou de Gabi, que geralmente as pessoas falam Gabriele. Gabriele. Falei: "Nossa, não fica bravo comigo, não fala assim, né". Não, muito formal. Quem tem nome longo, né, Ah, parece que tá dando bronca. Mas obrigada, foi um prazer enorme estar aqui compartilhando, né, tudo aquilo que sempre falo, é o que o Senhor fez e o que Ele continua fazendo, continua em nome de fazendo em nome de Jesus, dia após Jesus. dia. É exatamente sobre isso. Quem que é a Gabi ou Gabriele? Bom, a Gabi Lúcio, né, eu tenho meus 29 anos, quase 30. Nasci já num lar cristão, sou filha da Tânia e do Paulo. Queridos. Conhece, né? Não, eu falo que meus pais são um potinho de mel, um doce puro, irmã do Lucas. Casada com o Bruno. A gente tava falando aqui, né? Mãe de pet, do Cocada e da Celina, dois Aham. gatinhos. E Mas, tia? tia do Tia? Pedro, cunhada da Amanda, né? O Pipinho. E, acima de tudo, filha de Deus, né? Discípula dele. Tenho vivido muitas coisas aí com o Senhor, né, acho que no momento que eu nasci, eu já comecei a viver ali uma jornada de testemunhos, né, que a gente só foi descobrir depois, Aham. né, aquilo que o Senhor já tinha reservado para mim, mas dia após dia vivendo os milagres dele, e tô aqui para contar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Quero saber de tudo, mas eu quero começar sabendo como é que foi o seu match com Jesus. Vai meu médico com Jesus, assim, como eu falei, eu nasci num Um lar lar cristão, cristão. né, então desde muito cedo já cresci na igreja, né, meu irmão tem uma veia teatral, Aham. né, e eu na infância também participei de algumas coisas musicais ali, cantava criancinha na igreja, cantava nas pecinhas de teatro da igreja que eu congregava. Então desde muito cedo eu fui apresentada ao louvor, sempre gostei de cantar, mas eu diria que de fato o meu match com Jesus e a minha experiência com Jesus, eles surgiram ali no momento que eu não aceitei o diagnóstico que eu recebi, não aceitei como uma revolta do diagnóstico que eu recebi, Hum, porque eu tinha recebido ele muitos anos antes, mas como um momento de entender, que o Senhor tinha um novo tempo para minha vida. certo. Então ali na minha eu sempre vivi uma infância muito normal, muito comum, sempre fui uma criança muito, não vou falar tranquila, né, porque eu era uma criança bem Ativa. arteira, levada. Eh então, um fato aleatório, tem uma história minha muito engraçada, assim, de uma minha tia cuidava de mim quando minha mãe ia trabalhar, e minha tia deixou vários chicletes, assim, lá em cima no armário, Hum. e aí eu pedi o chiclete, ela não me deu, pois ela virou de costas, eu escalei o armário, peguei o chiclete, mas assim, virou toda a louça. Se a louça passou toda assim, ó, ao meu redor, pratos, quebrei Gente. toda a louça dos meus pais. Mas então não era uma criança completamente tranquila. Mas era uma menina muito chorona, sabia? Assim, muito chorona, mas muito risonha, depois a gente entendeu por que que talvez a Gabi era muito chorona, né. Hum, Porque na minha fase da adolescência, quando eu tinha ali por volta dos 15 anos, 14, 15 anos, eu tive uma crise convulsiva, né, então tive uma convulsão uhum, num feriado de dia do trabalho. hum, É engraçado que naquela época eu era a última a acordar em casa, então minha tia já não cuidava mais de mim, eu, né, falava: "Gabi já tá com 14, 15 anos, ela toma o café, vai pra escola", porque hum. a minha escola era praticamente de frente ao condomínio. Deus é tão cuidadoso que o horário que eu convulsionei, num dia comum, eu estaria sozinha. Aham. Então eu convulsionei, o meu irmão, a gente dormia numa beliche, meu irmão ouviu o barulho, chamou meus pais, logo chamou meus pais para verem, achou que eu estava tendo um pesadelo, e Aham. aí me chamou, chamou meus pais e foram ver que eu estava convulsionando. Então já me levaram bem rápido para o hospital, e ali no hospital eu passei por primeiramente por tomografia, e na tomografia, sem contraste, é mais difícil de identificar o que que é. Viram algo, aí fui para uma ressonância também, sem contraste, aí não entendiam o que que eram. Depois de alguns exames, que aí eles falaram: "Olha, você tem uma doença cerebral que parece muito um aneurisma". Aham. Mas não é um aneurisma, é uma malformação Aham. arteriovenosa cerebral,
né, eu não sabia o que era, eu sabia que era um aneurisma. Então já na hora que eu ouvi, eu já entendi que era algo grave, que não era algo simples. Uhum, E naquele dia eu tinha culto na igreja, naquela quarta, eu fazia parte do louvor e eu estava brava, porque eu queria ir embora logo. uhum, Eu: "Não, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que louvar", e aí a médica falou: "Menina, você não tá entendendo, você tem algo que parece um aneurisma". Aí minha ficha caiu, porque eu achei que só tinha sido uma convulsão leve. E aí, a gente travou, começou a travar uma batalha de entender o que que era MAVE, né, e ali já nos explicaram que a malformação arteriovenosa, ela é um conjunto de vasos, de artérias, de veias anormal. Então, parece muito um novelo de lã, hum, né. Então é um emaranhado, assim, no cérebro. hum, Então todas as nossas veias, nossas artérias, elas têm que correr um caminho perfeito no nosso cérebro, para que o sangue flua normalmente. A MAVE, ela vem no sentido oposto, ela vem para sugar o sangue do cérebro, aham, e a cada dia que passa ela fica mais nutrida, ela fica mais cheia desse sangue do cérebro, certo. o que faz com que, consequentemente, ela fique cada vez maior, e o maior risco é que ela rompa, porque Aham, uma vez que ela, eh, começa a ficar cheia de sangue, ela vai aumentando, ela pode romper por certo. estar cheia, e aí pode causar um sangramento, né, o AVC hemorrágico, mas também por sugar muito sangue pode acontecer o AVC isquêmico, que é a perda de sangue no cérebro, né. Uhum, Então, ela acho que esse é o maior risco da malformação, mas ela vem com várias outras coisas, como ansiedade, depressão, problemas de uhum, saúde mental, mas uhum, também problemas de perda de equilíbrio, dores de cabeça, entre outros sintomas. Não é uma doença que passa desapercebida na certo. maioria dos casos, mas também existem casos que elas passam desapercebidas, e aí a pessoa não tem a chance, Ivan, de tratar. Então, alguns casos acontecem das pessoas, até para conscientizar, né, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça leve, uma dor de Uhum, cabeça moderada, acha que é uma enxaqueca sem ter um diagnóstico, e aí ela vai ter um AVC. uhum, E aí ela vai receber o diagnóstico de MAVE, e não hum, teve tempo de tratar, de achar um tratamento. Em algum dos casos, a pessoa não tem chance de ouvir que ela tinha MAVE, porque ela morre no AVC. certo. Então eu sempre falo que se a pessoa estiver ouvindo esse podcast, tiver dores de cabeças frequentes, tontura, Vá ao médico. algum vá ao médico, faça um exame, não estou declarando que você tem uma MAVE, Não, mas mas acima de qualquer coisa é importante você saber, porque ter dor de cabeça não é normal, uhum, ter sintomas neurológicos dessa forma como tontura, não é normal, né, então tem muitos casos de pessoas que acontece isso, e a pessoa vai descobrir, a família: "Ó, ela tinha uma mal essa pessoa tinha uma malformação, ela não tinha nenhum sintoma?" "Ah, não tinha", às vezes tinha uma dor de cabeça, tomava um dipirona, e aí a vida seguia, né, correria de trabalho, e aí tinha uma MAVE. Mas no meu caso ela se manifestou, né, de uma das formas mais intensas, que foi a convulsão. E nessa época eu estudava normal, né, e aí fazia parte de uma igreja local, que boa parte dos irmãos, em especial uma delas, que é a Camila, falou: "Gabi, não, a gente precisa, ter outras opiniões de outros médicos", porque o próprio médico lá de onde eu estava internada falou que não tinha como, que, não tinha como operar, estava numa área muito inacessível, uhum, estava muito perto de área motora, de área de sensibilidade, e a chance de eu operar e morrer era muito grande. certo. Mas a gente quis de fato ouvir outros médicos, passei com diversos médicos na época. E desses diversos médicos, assim, boa parte deles, se eu não me engano, um só falou que operaria. E todos os outros falando a mesma coisa. Não, você vai ficar com sequelas, sequelas irreversíveis, sequelas que vão, te paralisar, provavelmente você vai ficar numa cama, provavelmente você não vai voltar a andar. E a chance de você morrer é muito maior do que essas chances de ter alguma sequela. Então, a Uhum, chance de você morrer é muito grande. E é muito doido, né, porque de fato aquilo nos paralisou, paralisou a mim, paralisou meu pai, a minha mãe. com Então, certeza. a gente pegou isso, então falou: "Então é isso, a Gabi tem essa malformação, o que que a gente pode fazer? A gente pode só controlar as convulsões com a medicação, e é isso. Basta para cada dia o seu mal, Gabi vai viver a vida dela com essa doença, e aí o que pode acontecer no futuro é romper, vamos orar para que não, Hum, e vamos viver cada dia, eh, como o Senhor, né, puder cuidar da Gabi, como Ele vai cuidar." E assim foi, uma boa parte da minha adolescência, né, eu aceitei esse teto sobre mim, é isso que eu falo, né, me deram muitos tetos.
Então: "Ah, a Gabi pode ir até aqui, você não pode fazer isso, você não pode correr, você não pode fazer exercício físico intenso, você não pode tomar susto, você não pode ficar com a emoção muito elevada, não pode se assustar muito, porque senão você pode convulsionar". Se Então você você não sai de casa. basicamente. Mas, assim, eu tentei viver a vida o mais normal possível dentro Uhum. da minha adolescência, continuei servindo ao Senhor, passeava, tinha fazia vivia a minha vida, tinha ali dores de cabeça, algumas vezes tomava ali um remédio, e é isso, fazia exames pontualmente para ver o quanto a MAVE aumentava, e aumentava de fato, né, ela ia aumentando no decorrer do tempo. Mas, num determinado momento da minha vida eu conheci o Bruno, que é o meu marido, Uhum. né, ali por volta, falo que é o amor de pandemia, eu conheci ele praticamente ali na pandemia, em março, antes de dar o boom da pandemia. Conheci ele na despedida da minha amiga Júlia Seco, que ia pra Inglaterra na época, com o Giovanni, e aí conheci o Bruno ali. A gente começou a orar, começou a namorar, mas desde antes da gente começar a orar, do Bruno falar que estava gostando de mim, eu falei: "Bruno, eu preciso te dizer que eu tenho uma condição, que é uma condição que não tem a possibilidade de ser tratada, então, foi meio que assim: saiba onde você está entrando, se você quiser gostar de mim, se você quiser, né, caminhar comigo, fique ciente dessa doença". E aí recebi, do Bruno todo o amor possível, que falou: "Não, estamos junto, eu vou cuidar de você, enquanto eu puder viver do seu lado, eu tô disposto a cuidar de você". Mas é engraçado que o Bruno nunca aceitou. Uhum. Então o Bruno falava: "Mas é imposs Gabi, mas não tem tratamento mesmo?". "Não, Ah, não tem, os médicos falavam que eu não po". "Mas você tem certeza?". "Bruno, não tem". E o Bruno, vira e mexe, ele batia nessa tecla. E eu lembro de muitas vezes ficar brava com ele e falar: "Você quer que eu morra, meu? Você não tá entendendo que se eu operar eu vou morrer. Fui eu que ouvi dos médicos que não podia". E o Bruno com esse ele não se conformava, né, com isso. E aí nós namoramos, noivamos, e aí próximo ao casamento eu tive, 2 convulsões seguidas, eu já estava há 2 anos sem convulsionar. uhum. Então eu pensei: "Meu Deus, a Mavi ou ela sumiu ou ela, né, Voltou com tudo. tá quietinha", mas aí ela voltou com tudo, com 2 convulsões seguidas. Isso nunca tinha acontecido, né, 2 crises seguidas uma da outra. É muito grave isso, né, essa atividade cerebral intensa de 2 convulsões uma depois Sim. da outra. Pode trazer muitos prejuízos neurológicos, né. E aí fui para o hospital, aí estava bem já no hospital e aí um médico entrou, e nunca nenhum médico tinha falado assim pra mim: "Você não pode ser mãe". E depois de casar, o meu outro maior sonho Era é ser ser mãe, mãe. ainda é. E aí esse médico falou: "Você vai casar, né, menina? Vou Você quer ser mãe?". Aí eu falei: "Quero". Aí deixa eu te falar uma coisa, com essa doença que você tem, é muito difícil você conseguir ser mãe. O máximo que vai acontecer é, você vai conseguir ser mãe, e aí a chance de você ter um AVC com esse bebê na sua barriga, Gabriela, é muito grande. Porque essa MAVE tá grande e, consequentemente, com o bebê a atividade, sanguínea vai ficar muito mais intensa, o fluxo sanguíneo, e a chance de você ter um sangramento com esse bebê é muito grande. É muito doido, né, que coloco quando eu voltei no hospital, eu vi uma matéria de um programa de uma moça, justamente, que não sabia que tinha MAVE, que ficou grávida, que teve um sangramento nos 6 meses de gestação, o bebê tiraram o bebê dela, o bebê sobreviveu, e ela tá viva hoje, mas tá, assim, praticamente em estado vegetativo. Vegetati Nossa, aquilo me fez um mal tão grande assistir aquela história, meu Deus. E aí, eu saí daquele hospital e eu falei: "Bruno, é isso, ó, obrigado por tudo até aqui, mas se você quiser sair enquanto dá tempo, eu vou entender perfeitamente, porque eu sei que seu sonho também é ser pai". E aí o Bruno falou assim: "Se for preciso a gente adota, se você não Aham. puder ser mãe, mas eu acredito que além de ser mãe você vai ser curada, então eu preciso que você se apegue nisso assim como eu me apeguei, assim como eu acredito". E assim, eu não acreditava, os meus pais, por terem ouvido tantos médicos, também não acreditavam. É muito doido que quem acreditava também era meu irmão e minha cunhada, mas eles não interferiam, eles ali falavam: "Não, Gabi, eu também acredito que é possível". Eu me casei no dia 27 de agosto, né, de 2022, com o Bruno, que não desistiu de mim, que não desistiu da minha cura, que não desistiu de sermos pais. E aí, meses depois do casamento, eu fui muito incentivada, assim, pelo Bruno, pela Júlia,
pela minha cunhada, pelo meu irmão, que falaram assim: "Gabi, a gente precisa ouvir um especialista. A gente precisa falar com um médico especialista nessa doença". E aí, eu já tinha ouvido falar do Dr. Ferry Haddad, mas achava muito inacessível, porque eu sabia que era uma consulta particular, que era tudo particular. E aí fui, no Dr. Ferries, minha cunhada, meu irmão falaram: "Não importa quanto custar, você vai lá, a gente vai abençoar a vida de vocês", os coitados, né, pagando casamento, pagando apartamento, pagando tudo. E aí eles pagaram essa consulta e eu fui lá com o Dr. Ferry Haddad, assim, e é um paralelo aqui, Ivan, eu nunca tinha falado com ninguém que tem a MAVE, que tinha MAVE, que foi curado pela MAVE, já ciente que tinha um grupo de pessoas chamado Amáveis. Uhum. De pessoas que lidam com a doença, eu já sabia que tinha, mas eu tinha muito medo. Medo de ouvir pessoas que já foram curadas e depois ouvir que o meu caso não era tratável, medo de ouvir de pessoas que a cirurgia não deu certo, eu tinha muito medo de me comparar, então eu me privei disso minha vida inteira. Nunca Aham. nem quis conhecer ninguém que tivesse. Mas quando eu já estava com uma consulta marcada com o Dr. Ferres, eu passei a ouvir outras pessoas que falaram: "Não, mas eu sou paciente do Dr. Ferres também, eu já fui curada, você também vai ser". "Não, eu também já operei com o Dr. Ferres, vai dar certo para você". Conversei com umas 4 moças que me carregaram ali a minha fé, a minha esperança, e quando eu entrei na consulta com o Dr. Ferres, que ele olhou os meus exames, uma frase muito engraçada que eu nunca esqueço, ele falou: "A sua MAVE é boa". Aham. E eu: Oi? "Boa?". Ele falou: Oi? "Como assim, uma ave boa?". Ele: "Não", ele mostrando, assim, na TV dele: "Olha aqui, esse vaso aqui, tal, 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 esse aqui a equipe vai embolizar, eu vou te explicar o que que é embolização, depois a gente vai operar, tal, 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 e vai dar tudo certo". "Não, mas não tá perto da minha área motora". "Tá perto da sua área motora, tá perto da sua área de sensibilidade, mas você vai ser curada". E aí eu saí dali com muita esperança, isso foi, né, ali em 2023, e aí eu comecei ali o meu processo já para fazer a minha primeira embolização. A embolização é um procedimento, existem formas de tratar a MAVE, tem gente que trata só com embolização, tem gente que trata com a cirurgia direto, tem gente que trata com a rádio, que é um procedimento que vai meio que queimando ali, né, a malformação, e, tem gente que faz tratamento combinado com embolização e cirurgia. O meu caso era combinado, então a embolização é um procedimento via catéter, que coloca o catéter aqui na nossa femoral, que é a veia, uma das acho que é a principal, na verdade, ali na região da virilha, e vem até a carótida aqui no pescoço. Então esse catéter vem até aqui, coloca uma cola, um agente embolizante, que eles chamam, que vai fechando as veias, as artérias que mandam mais sangue para essa MAVE. Uhum. Então eles vão dissecando a MAVE através desse procedimento, porque se eu não mando sangue para a MAVE, se o cérebro não está mandando sangue para a MAVE, ela vai ficando mais murcha e, consequentemente, vai ser mais fácil de operar. Tem Certo. gente que, em alguns casos, só embolizando a MAVE já fica tão murchinha que não precisa abrir o cérebro da pessoa, ela vai praticamente morrer ali através dessas embolizações. No meu caso, ela já era uma ave de grau 3, Hum. então é um grau já grande considerado, né, De outros quanto a quanto? casos, Tipo 0 a 5 ou de 1 a ela 5? tinha se mais de 5 centímetros, se eu não me engano. Mas grau 3 só Se eu não para me engano, vai até o grau 4, certo, se eu não nossa, me engano, então já era um grau elevado. hum, E aí, só que o que aconteceu? Eu achava que era só uma embolização. E o doutor Ferres, ele é neurocirurgião, ele não é neuroradiointervencionista, que é o médico que faz a a embolização. embolização. Então eu fui para essa primeira achando que ia ser a única e que na mesma cirurgia eu já ia, na mesma internação eu já ia fazer a cirurgia em 2023. E assim não foi. Eu saí da primeira embolização e aí o doutor, que fez a embolização, falou para minha família: "Olha, essa uma não é suficiente, Uhum. ela precisa Fazer fazer mais. mais". E aí todo mundo ficou: "O quê? Como assim?". E eu saí muito revoltada, não vou te dizer que eu saí feliz da embolização, eu saí feliz por eu ter conseguido vencer, porque a embolização também tem seus riscos. Uhum. É minimamente invasiva, mas também vai anestesia geral e também tem risco de AVC esse procedimento. Hum. Então, eu saí eu lembro de escrever no meu diário, né, daí foi novembro de 2023 e eu ficava: "Ah, eu vou ser curada, muito em breve, em alguns dias", e aí veio o sentimento de frustração, porque eu teria que lidar com a espera novamente. Um paralelo interessante é que eu esqueci de mencionar, mas um pouco antes dessa embolização, o senhor me direcionou a fazer uma vaquinha. Uhum. Então, eu fiz essa primeira embolização em novembro, em outubro,
que eu sabia que eu teria a possibilidade de fazer a cirurgia em novembro, o senhor me direcionou a fazer uma vaquinha e ali eu fiz uma vaquinha para pedir para as pessoas me ajudarem a conseguir o valor total da cirurgia, e eu não comecei essa vaquinha já pedindo ajuda e falando o que que era, eu comecei falando sobre a doença. Aham. Então trazendo à luz, né, uma doença que é pouco conhecida, para conscientizar e no final eu pedi ajuda, e o senhor mesmo me incomodou a fazer isso. Eu não fiz com nenhuma pretensão de conseguir o valor total, porque eu achava que eu ia conseguir um valor irrisório. Eu já falei para o Bruno: "Talvez a gente tenha que vender o nosso carro, talvez a gente tenha que, dar um jeito ali de vender o que a gente puder para conseguir". E o senhor levantou o valor total da cirurgia em 3 dias. Esse vídeo alcançou mais de 500.000 de pessoas, alcançou pessoas que hoje, recebem o diagnóstico, pesquisam MAVE cerebral no Instagram, no TikTok e vão até o meu vídeo. E aí pedem ajuda, querem ouvir sobre a minha história, então, eu achava que o dinheiro seria um problema, e para Deus ele provou que é o dono do ouro da prata, que na verdade esse não seria 1%, né, do que viria por aí. Então eu entendi que meu testemunho começou muito antes, né, começou na gestação, de eu ter vencido toda a minha adolescência, e quando eu venci esse valor que eu pensei: "Meu Deus, vai ser difícil conseguir", pagar esses honorários médicos, o senhor fez isso em 3 dias. Então, ao mesmo tempo que eu consegui o valor muito rápido, eu pensava: Agora eu vou ter a cura. É Uhum. nesse ano que eu vou ter, o senhor está fazendo". E aí não aconteceu dessa forma, e eu precisei entrar na sala de espera. E aí precisei passava por essa foi a primeira embolização em novembro de 2023, e todo ano de 2024 era para eu ter feito tudo, talvez eu já operado em 2024, mas eu entrei em muitas brigas com o plano de saúde, Uhum. né, eu falo que a minha luta não foi contra a carne nem contra o sangue, mas contra os planos de saúde, que negaram muitas É. vezes a embolização que ele cobria, a cirurgia não foi coberta pelo plano de saúde, mas as embolizações sim, a internação sim, Uhum. mas eles negavam. Então foi uma batalha longa de muitos meses, né, em paralelo a isso eu adquiri alergia ao contraste, Hum. que é o procedimento que vai lá, então tinha que fazer preparos, tomar medicamentos muito fortes, tive que adquirir claustrofobia às ressonâncias. Então eu assim, foram 2 anos de batalhas para conseguir fazer todas as embolizações, para conseguir fazer esses procedimentos, eu precisei passar por 4 antes da cirurgia. Então, foi difícil, porque ao mesmo tempo que em 2023 a cura era muito palpável, e eu conseguia quase sentir: "Ai, vou ser curada, finalmente vem aí", parecia que cada vez ficava distante, porque eu saía de uma embolização e eu já tinha que ouvir que eu tinha que ter outra. Fazer outra. Teve uma vez que eu fui internada, que na internação o plano de saúde negou. Então eu já tinha um pré-aprovado e eu tive que voltar para casa, porque eu não pude fazer. Então foi um período muito difícil, um período que eu chamo de sala de espera, Uhum. onde o senhor me tratou, onde o senhor me ensinou a entender o tempo dele, porque eu achava que eu conhecia o tempo dele por ele ter levantado o recurso muito rápido, por o doutor Ferres ter falado que era possível. Eu achava que ele ia fazer muito rápido, porque a gente tem mania de achar que Deus é uma fábrica de milagres. Então a gente vai lá, pede oração no culto, fica esperando lá enquanto o pastor ora, e às vezes a gente não é orado ali, a gente se frustra, porque acha que Deus tem que fazer quando a gente quer, e Deus não faz quando nós queremos. O Senhor faz quando Ele Ele quer. Ele quer, e quando Ele entende que nós precisamos desse tempo de espera para nos tratar. Então, quando o meu médico com Jesus aconteceu na sala de espera, eu vivi a minha vida toda achando que eu conhecia Jesus, e eu conheci Jesus de fato, quando ele me ensinou a lidar com a espera. Então houve um tempo que eu ia para a embolização já ciente que aquela não poderia ser a última, e eu Certo. já ia já a partir da segunda, mesmo que fosse difícil, me frustrava, eu falava: "Se eu precisar de uma terceira, tá tudo bem, porque eu sei que o Senhor tá me moldando". Uhum. Então, nesse período eu conheci muita gente, gente que eu apresentava, falava: "Passa com o doutor Ferres, fala que você me conhece", a pessoa era operada, e E eu ainda você continuava não. na sala de espera. E aí, muitas vezes, obviamente, eu me frustrei, mas eu entendi ali o trabalhar do Senhor, eu entendi que Ele precisava me lapidar, que Ele precisava me moldar. Fui muito moldada e continuo sendo todos os dias. Mas finalmente aconteceu, né, no dia 29 de setembro de 2025, Quase 2 anos quase depois. 2 anos depois de ter começado o tratamento, eu fui para minha última embolização, correndo o risco de não ser a última, mas o médico fez a quarta embolização e falou: Essa é a última, ela tá pronta para cirurgia". Então nessa mesma internação eu já fiquei lá, esperando,
né, pela minha cirurgia, que aconteceu, eu lembro de ter ido para o centro cirúrgico muito tranquila. Era uma paz que literalmente, ali, a palavra de Paulo, ela Que excede excede todo e todo qualquer entendimento. entendimento. "Ah, Gabi, você estava ansiosa". Eu não sei, talvez eu estivesse ansiosa, mas a paz ela estava além de qualquer ansiedade. Então eu estava no centro cirúrgico, que você espera até a cirurgia, você fica num quarto no seu leito com várias outras pessoas esperando para entrar na sala de cirurgia também. Eu vi pessoas ali ansiosas, eu vi pessoas ali roendo unha, eu vi pessoas chorando. Eu dormi. Eu dormi até me chamarem para minha cirurgia. E eu sempre gosto de lembrar daquela palavra do salmista que ele fala que no leito o Senhor afofa a nossa cama. Parecia assim que estava num colchão, de molas, quando um se mexe o outro não sente, porque Hã. assim, eu estava tão tranquila. E aí quando eles me chamaram, o anestesista falou assim: "Fica com Deus, boa cirurgia". Ali eu descansei, ali eu dormi e passei 18 horas naquela sala de cirurgia no centro cirúrgico. Sendo operado por toda a equipe do Dr. Feres, Dr. José Maria, doutora Thalita, anjos que Deus colocou na minha vida. E ali foi, saí daquela cirurgia, fui pra UTI, acordei, ainda sob efeito de muita anestesia, mas, com a minha família ao meu redor, já lembro de ter visto o Bruno ali. Bruno sofreu muito quando me viu entubada, depois eu soube, meu marido se faz de forte, mas quando ele entrou lá, me viu entubada, desabou junto com a minha mãe, né, porque eu imagino que tenha sido muito difícil, mas quando eu acordei, eu vi minha mãe, vi o meu irmão, vi meu pai, e aí, um pouco depois a doutora Thalita veio, que é da equipe do Dr. Feres, e eu achei que meu testemunho tinha acabado ali, né. Falei: "Glória a Deus, eu venci a MAVE, venci a cirurgia, estou curada". Não tinha ouvido ainda, né, que eu estava curada, mas eu tinha muita consciência disso, né, porque eu estava sob efeito de anestesia, então eu balbuciava, eu não conseguia falar muito, mas minha mente estava a mil. Uhum. E aí eu já conseguia pensar nisso: "Meu Deus, obrigada, eu estou curada, eu venci". E a doutora Thalita veio e falou assim: "Gabi, você está curada, não tem mais MAVE, não tem mais nada, amanhã você vai fazer os exames logo cedo que vão comprovar isso". Mas você vai sentir todo o lado esquerdo do seu corpo bem pesado, bem Uhum. dormente, como se estivesse anestesiado ainda. Você vai precisar enfrentar um processo agora de fisioterapia, de terapias ocupacionais, de fono, porque eu também voltei com o rostinho bem adormecido, assim, bem tortinho. Ela falou: "Mas o mais importante que você precisa saber é que você venceu. Uhum. A Mave que achava que iria te vencer, já perdeu". Eu me apeguei nisso, eu me apeguei nisso, tive alta da UTI muito rápido, em 2 dias, eles já conseguiram tirar o dreno do meu cérebro, já, diminuíram a sedação, a minha pressão regularizou, que a minha pressão estava um pouco alta. Eu fui para o quarto e fiquei no hospital 7 dias, então 7 dias depois da cirurgia eu já fui para casa. Eu achava que esses efeitos, né, o nome do diagnóstico que eu recebi pós-cirúrgico é hemiparesia. Que é a perda e força dos membros por algum dano neurológico. Certo. Essa perda ela pode ser total, ela pode ser, Parcial. Ah. por um período, pode ser parcial ali e voltar com o tempo. Pode ser que ela volte e a sensibilidade não volte, então o meu cenário hoje é incerto, né, eu não sei se eu vou voltar a ser 100%, mas Aham. eu achava que, voltando para casa Tudo ia ia se passar. resolver. Total. Eu ia estar correndo, pulando. E quando eu voltei pra casa, e eu moro numa casa que tem 2 lances, eu precisei ter muita ajuda pra subir escada. Eu precisei ter ajuda pra tomar banho, pra me trocar, pra tudo. E eu sempre fui muito independente, mesmo com diagnóstico, eu sempre fui muito independente. Trabalhei muito cedo, me formei. Aí eu precisei enfrentar uma nova batalha contra, a Gabi, que achava que: "Ok, eu sempre fui dependente de Deus, porque eu tenho a MAVE, então eu dependo de Deus pra viver". Essa Gabi precisou entender que agora você não depende só de Deus, você também vai depender dos outros, das pessoas, pra te ajudar. E é muito doido, né, porque a gente quer muito ser independente o tempo todo, às vezes a gente acha que nem de Deus depende, quer fazer tudo pelas nossas próprias mãos, pela força do nosso braço. E eu não tinha mais força no meu braço, então não tinha como eu fazer nada pelas forças do meu braço. Então eu voltei pra casa e me frustrei muito, chorei muito, porque eu percebi que ia ser um processo muito longo. Mas foi quando o Senhor falou assim pra mim: "Gabi, minha filha, num momento de devocional, o Senhor ministrou no meu coração que o meu testemunho não acabaria ali". Eu sempre falei: "A Mave é um palco pra manifestação da glória de Deus". Eu já entendi que Deus quer, que a Mave manifeste a glória dele na minha vida.
Eu já entendi que a Mave quer que, seja uma manifestação da glória dele. E aí eu entendi que não é só a Mave, não é só o diagnóstico que vai ser um palco para a manifestação da glória de Deus. É a vida, a sua vida como um todo precisa ser um palco para que Deus seja glorificado. Não use um diagnóstico como muleta para que o nome de Deus seja glorificado. A sua vida precisa glorificar Deus, independente do diagnóstico. Então eu achava ali, então acabou a Mave, é isso, agora eu vou testemunhar para todo mundo que eu fui curada. Eu vou testemunhar sim, mas eu vou continuar testemunhando, porque o meu testemunho não Não acabou. acabou na Mave. Meu testemunho continua quando eu hoje não preciso mais de ajuda, né, a TO, que foca em atividades de vida diária, me ajuda nisso, né, então eu já tomo meu próprio banho, já faço chapinha, já seco meu cabelo, ainda com fraqueza no membro, né, essa mão aqui, então ela faz movimentos muito robóticos, estou no processo de fazer joinha agora. Isso aqui é uma queimadora de chapinha, inclusive. Hum, Então, já voltei a correr com a graça de Deus, comecei a fazer terapia, eu operei em setembro, comecei a fazer as terapias no final de outubro, uhum. faço desde então, né, muitas fisioterapias, muitas terapias ocupacionais, já tive alta da fono, graças a Deus, mas é isso que o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou, na sala de espera, a ser paciente do médico dos médicos, né, acima do doutor Ferres, acima de outro qualquer médico, e o doutor Ferres ele sabe disso, né, que o dom os Deus deu a ele, mas quem opera através dele é o Senhor, da sua equipe. Mas acima de tudo o Senhor me ensinou, a ser paciente desse médico, mas ser paciente, eu sempre falo no sentido literal da palavra paciência, não só pela sala de espera para a cura da Mave, mas a sala de espera para que eu volte a ter a autonomia que eu tinha. Pode ser que eu não tenha, pode ser que eu não tenha. Eu falo para Deus: "Deus, me deixa ter minimamente autonomia, então, para eu trocar fralda, Uhum. porque eu quero muito ser mãe". Hoje é muito difícil para mim fazer esse tipo de pinça, de motricidade fina, mas o Senhor tem me ensinado, Wanda, esse processo. Ele já me ensinou lá atrás, ele tem me ensinado agora e eu sei que ele vai continuar me ensinando, porque, é isso que eu quero que quem estiver nos assistindo, o nosso testemunho não para quando a sua cura acontece e talvez a sua cura não aconteça. Deus vai te curar se Ele quiser. Isso não quer dizer que a doença ou o diagnóstico é uma sentença do Senhor sobre nós, mas a doença é uma oportunidade de você aprender sobre dependência, aprender que nós não temos o controle de nada, nós não temos o controle da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que nós temos, mas nós não temos. Então, nós podemos ser as pessoas mais organizadas do mundo, né? Colocar toda a sua vida numa agenda, mas quem dirige os nossos dias é o É Senhor. ele. Então, às vezes pode vir um diagnóstico e paralisar todos os seus planos, Paralisar paralisar toda a toda a sua sua vida. vida. Isso Isso quer quer dizer dizer que que sua sua vida vida vai vai acabar? acabar? Não. Eu posso ser repetitiva, porque todo lugar que eu vou, eu falo desse livro de John Piper, né, que esse livro ele marcou tanto a minha vida, e se chama Não Desperdice o Seu Câncer. É um livro muito pequeno, Van. Ele escreveu na sala de espera para a cirurgia do câncer de próstata. O poder da sala de espera. E ele disse que ele não lembra, e John Piper já era gigante antes do câncer de próstata. Ele disse que ele não lembra quem ele era antes desse diagnóstico de câncer. E que ele não considerava o câncer uma maldição, mas uma oportunidade de tornar ele uma pessoa que dependesse mais de Deus. Ele foi curado do câncer, eu fui curada da MAVE. Mas talvez alguém que está nos assistindo não seja curado, talvez precise lidar com um diagnóstico. E isso é muito duro. Eu não posso romantizar um diagnóstico, mas o que Uhum. eu posso dizer é que o Senhor nos ensina sobre contentamento todos os dias. Talvez o Senhor te incomode a não aceitar um diagnóstico como ele me incomodou, mas talvez o Senhor te peça para entender que esse diagnóstico também é uma oportunidade que ele seja glorificado. Na alegria, nós temos a oportunidade de glorificá-lo, mas na tristeza, Mais ainda. mais ainda. Então, esse é o meu match com Jesus. Hoje eu continuo, esperando pela cura completa da hemiparesia. Se ele quiser me tocar e me curar e eu voltar a ter 100% a força dos meus membros, correr meia maratona, né, fazer igual o nosso pastor Nando, subir a montanha, se ele quiser ele pode fazer isso. Mas o que eu posso fazer hoje? Eu posso entender que eu dependo dele, eu posso entender que às vezes eu vou depender das pessoas, eu dependo do meu marido para colocar brinco em mim, eu dependo do meu marido para cortar uma manga que eu não consigo, eu dependo de algumas pessoas para algumas coisas, mas acima de tudo, eu dependo do Senhor todos os dias. Então, a Gabi foi curada da paresia, talvez agora eu tô no processo para ser mãe. E se eu não conseguir ser mãe?
E se eu descobrir um novo diagnóstico? O Senhor vai continuar sendo Deus, o Senhor vai continuar, me ensinando todos os dias sobre dependência, e é isso que eu não canso de dizer, assim, que o diagnóstico não nos paralise, que as lutas não nos paralisem, ainda que não seja um diagnóstico. Às vezes pode ser o diagnóstico de alguém que você ama, de um filho, né, alguém que está assistindo, um filho, alguém que o seu esposo, eh, é muito difícil lidar com diagnóstico de fato, mas é no lugar da luta, é no lugar da doença, é no lugar, dessa dificuldade que o Senhor mais quer nos tratar, que o Senhor mais quer nos ensinar. Se o Senhor quisesse, nós não teríamos nenhuma aflição, mas essa é uma consequência da queda do homem, e aí quando a gente for se encontrar com ele, a gente vai viver num lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais doença. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lidar com lutas. E como nós estamos lidando com elas, né? Que nesse lugar de luta e de aflição a gente possa se achegar a Ele e não se afastar e não entrar numa caverna. Porque o deserto, ele vai existir, Fã. Ele vai existir. Vai existir. As lutas que vão nos levar para esse lugar, mas ele não é um lugar eterno. Né? Que ainda na dificuldade a gente saia da caverna e a gente consiga encontrar no Senhor um espaço para sair desse deserto vencendo com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Olha, você falou do pastor Nando, a gente se conhece da Comunidade da Graça em Guarulhos, né, Igreja do Nosso Coração. Sempre que tem oportunidade, as pessoas que vêm aqui eu menciono, uma forma de honrar, porque é uma igreja muito querida. E quando você estava falando aí da primeira embolização, tinha um grupo de WhatsApp, além de você fazer os vídeos, né, que era meio como um diário, você falava: É, "Gente, eu estou indo, olha, não deu certo". Tinha o grupo de oração, né, e o pessoal orava ali intensamente, né, buscava o Senhor, estava a Gabi, tudo ali estava coberto, né, por oração, por uma busca pelo Senhor e os vídeos que você fazia. Então, realmente, você foi falando 2023 e fui voltando as histórias de tudo que a gente ouvia, sabe, das orações, de você falando, depois a segunda embolização, a terceira, a quarta, a cirurgia, eu lembro das fotos que você postava, dos cortes, né. "Olha, é assim, mas agora tá cicatriz, é. assim, a cicatriz", e era tudo assim tão surreal, né, de algo quando começou até quando de fato concretizou, e veio tudo assim na minha mente agora. E esse exército que me manteve de pé também, porque o senhor sabe, assim, quantas vezes na minha oração, eu questionava muito a Deus, obviamente, né, antes de eu entrar no lugar de entender, e foi esse exército, assim, essa comunidade que orava por mim, que intercedia por mim, que com certeza me manteve de pé, sim, assim, como aquela passagem, né, agora eu não me lembro, foi Moisés, né, que levantou as mãos, assim, um do outro, foi assim que eu me sentia, como se Arão Arã e exatamente. Como se a igreja estivesse levantando as minhas mãos para eu continuar, para eu persistir, para eu não desistir. Sou muito grata pela minha igreja, pela minha comunidade, até o valor né, que nós conseguimos veio muito disso, da igreja que se uniu, todo mundo compartilhando o vídeo, todo mundo apoiando, né. Isso eu posso dizer que eu tô aqui, principalmente por Deus, mas também por essa comunidade que tanto me apoiou, que tanto orou por mim. uma igreja linda. Eu lembrei de um louvor. Você é do louvor? Delino Marçal. "Se Deus fizer, Ele é ele é Deus. Deus. Se não fizer, Ele continua sendo se a Deus. porta abrir, Ele é mas Deus. se fechar". Continua sendo Deus. É isso mesmo. É sobre isso. Ai, queridíssima, Que prazer, vamos para a fase Van. 2, 3, 4 dessa Em história aí, nome de né, em nome Jesus, de Jesus. sempre contando, né, o que tudo que o Senhor igual eu falei no começo, que Ele fez, que Ele faz, E e que eu ele vou continuar continua contando o que Ele fazendo. continua fazendo, É sobre isso. pra glória dele. Obrigada, Gabi. Obrigada a você, Van. Obrigada demais. Olha, forte. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso. Seja por um diagnóstico, seja porque está desmotivado, seja que precisa fortalecer a fé, seja que precisa encontrar uma igreja. Tem vários momentos aqui do que foi compartilhado que se encaixa com certeza na vida de alguém. Então, vai lá no canal, curte, comenta, compartilha. Vamos movimentar, porque mais uma vez é como eu sempre falo, eu começo o podcast do mesmo jeito, de um jeito termino do outro e é sempre igual. Não é sobre mim, não é sobre a Gabi, não é sobre a Van, é sobre Deus e o que Ele faz nas Exatamente. nossas vidas. Certo? Certíssimo, Van. Então, semana que vem a gente se vê novamente com mais uma pessoa aqui compartilhando o seu médico com Jesus. Beijo, tchau. Obrigada.